No tema do dia desta quinta-feira há um tema que não podemos escapar. É mesmo este caso de Víctor Gyökeres, Frederico Varandas, o Sporting num todo. O meu nome é André Araújo, tenho aqui comigo o nosso jornalista Humberto Ferreira, que nos vai explicar um pouco sobre esta situação. Portanto, bom dia, Humberto. A minha primeira pergunta para ti é mesmo, o que é que está em causa em todo este imbróglio? O que está em causa é a continuidade ou não de Víctor Gyökeres no Sporting. É o avançado fetiche de meia Europa. O Sporting tem nele o seu grande ativo também de mercado. Apesar de ter outros jogadores que podem estar na iminência de sair, o Sporting sabe que uma venda de Víctor Gyökeres pode significar arrumar o mercado internamente e poder manter grande parte dos seus jogadores que foram campeões nacionais, bicampeões nacionais, no plantel. O que é que acontece relativamente a esta situação? É que o Sporting quer fazer valer-se do seu ativo e vender pelo melhor valor que tiver de mercado e da melhor proposta que tiver do mercado. E depois de algumas mensagens subliminares que foram sendo partilhadas pela generalidade da comunicação social, Frederico Varandas sentiu-se na necessidade de clarificar este negócio e de explicar o que estava em causa. E, supostamente, os agentes de Víctor Gyökeres achavam que poderiam vender o jogador ou concluir o negócio da venda do jogador por um valor que o Sporting não quer que seja esse. E, portanto, o braço de ferro montado e armado entre estas duas forças está assente nesta situação. Como é que Víctor Gyökeres vai sair ou não do Sporting? E daí este estalar de verniz das últimas horas. Falaste aí de uma declaração de Frederico Varandas. Eu queria te perguntar se tu achas que ele foi claro no discurso que teve, porque ele afirmou que tinha vindo de férias, não falou sobre o tema, mas de repente teve um grande discurso sobre isso. Eu acho que ele foi muito claro, mas também quis passar a mensagem naturalmente que mais lhe convém. Porque, por exemplo, algo que ele disse e que foi o grande infotainment partilhado no último dia foi que o Sporting não recebeu nenhuma proposta de Víctor Gyökeres, nem na época passada, nem nesta temporada. Parece algo um bocado até absurdo, quando estamos a falar do melhor marcador em larga escala do Campeonato Nacional, do vice-botadouro de toda a Europa. Não é botadouro porque o Campeonato Português não conta nessa aritmética das contas, da mesma forma como conta a Premier League ou até a Liga Espanhola, e acabou por ser Kylian Mbappé a ganhar. Mas estamos a falar de um avançado que marcou quase tantos golos como jogos que fez ao longo destas duas temporadas. Estamos a falar de um avançado que, se na primeira época havia dúvidas se ele podia ser tão forte nos jogos a sério, nomeadamente nos jogos de Liga dos Campeões, Víctor Gyökeres conseguiu mostrar isso nesta temporada. Portanto, é algo quase absurdo acharmos que o Sporting não recebeu nenhuma proposta. A verdade é que fisicamente a proposta está aqui, a proposta por Víctor Gyökeres, na realidade o Sporting nunca recebeu. Mas também é verdade que recebeu muitas abordagens a perceber se nós quisermos contratar este jogador, como é que podemos fazer. O Sporting teve várias abordagens nesta ótica e essa declaração Frederico Varandas não disse, porque naturalmente uma coisa é quase questionarem, estás disponível para, outra coisa é, está aqui, vamos conversar. E essa situação, esse outro passo nunca seguiu e, portanto, Frederico Varandas falou precisamente sobre essa situação. Depois, Frederico Varandas clarificou a suposta conversa que aconteceu entre Hasan Selenikaya, que é o empresário de Víctor Gyökeres, e o presidente do Sporting no ano passado, e que se prendia com a manutenção de Gyökeres na última temporada no Sporting, e haver uma abertura do Sporting de vender o jogador esta temporada. E, supostamente, aquilo que os empresários do jogador tentaram convencer o Sporting era vender o jogador por uma verba a rondar os 60 milhões de euros, mais 10 de bónus. Frederico Varandas deixou a resposta no ar, omitiu, não respondeu, ele mesmo explicou isso e que disse que a única coisa que disse foi que não venderia Gyökeres pela cláusula, que seriam os 100 milhões de euros. Mas não tendo uma resposta negativa, o empresário de Víctor Gyökeres terá pensado de que o Sporting poderia vender o jogador por esta verba. Frederico Varandas falou de que não poderia olhar ao futuro, o jogador podia ter uma lesão, 60 milhões até podia ser um grande negócio para o Sporting se Gyökeres não tivesse produzido o que produziu no último ano. Agora, Frederico Varandas sabe que 60 milhões é um negócio curto para o Sporting e é também com essa poder de negociação que o presidente do Sporting, no fundo, esticou a corda toda e disse que o jogador não sai pela cláusula,
pode sair por um valor abaixo da cláusula, nunca sairá por 60 milhões mais 10 e que o jogador, em última instância, tem contrato em mais 3 anos com o Sporting e, portanto, terá que cumprir esse contrato. Eu diria que foi um claro sinal de Frederico Varandas para quem quiser contratar Víctor Gyökeres, que tem que ir além dos 60 milhões e que o Sporting está irredutível na forma como vai negociar a venda de Víctor Gyökeres. Num dos pontos desse discurso de Frederico Varandas, ele também toca e diz, vou tentar citar, este jogo que o empresário faz só piora a situação. Eu acho que esse é o lado negocial que o presidente do Sporting tem que fazer valer, naturalmente, porque é uma guerra de forças. O empresário sabe que tem um jogador desejado por meia Europa, sabe que o tem que vender agora porque Víctor Gyökeres tem 27 anos e se quiser negociar com um alto valor de contrato para o jogador, de venda do jogador, num jogador que está com uma cláusula de 100 milhões de euros, tem que ser neste período de janela. O jogador para o ano tem 28 anos, entra depois nos 2 últimos anos de contrato do Sporting. Essa diminuição da duração do contrato faz inevitavelmente com quem quer comprar vai comprar por um valor mais baixo. Portanto, esta é a janela perfeita para toda a gente vender e para o Sporting conseguir vender Víctor Gyökeres, porque ainda tem bastante duração de contrato. O presidente do Sporting faz o jogo que tem que fazer e eu admito que seja um lado negocial forte que Frederico Varandas tem que fazer. Estamos a falar de uma equipa que é bicampeã nacional, que consegue o reforço financeiro vindo também por parte das competições europeias, sabe que Gyökeres não é o único grande ativo que tem no mercado, já vendeu Essugo, já vendeu Kenda, tem Francisco Trincão como um jogador que pode ser vendido, tem Yulman também nesse capítulo, portanto, Gyökeres acaba por não ser o único grande ativo, pese embora o presidente do Sporting saiba que é ali que tem que fazer o grande bolo da transferência de verão. E eu diria que, naturalmente, essas declarações é mesmo para colocar um ponto de situação de que nós é que temos quase a faca e o queijo na mão e não temos nenhuma proposta. Portanto, não vale a pena estar a negociar por capas de jornais quando fisicamente não chegou nada. Mas acreditas também que a vontade do jogador é fundamental aqui no meio destes negócios? Eu acho que, e Frederico Varandas falou sobre esse ponto, que Gyökeres não teve na negociação e na conversa que aconteceu entre o empresário e o Sporting no ano passado. E, naturalmente, a conversa que Gyökeres terá ouvido terá sido da conversa do seu empresário e não de Hugo Viana, na altura, que teria estado também nessa reunião, e de Frederico Varandas. Naturalmente, Gyökeres vai acreditar-se mais na palavra do seu empresário, até porque é quem lhe tem gerido a carreira nesse capítulo. E nesta fase, eu acho que Gyökeres sente-se atraiçoado por parte do Sporting, porque acreditando nas palavras do presidente, do seu empresário, haveria uma facilidade maior. As declarações de Gyökeres no final da Taça de Portugal, no final do campeonato, davam tudo a entender que o próprio jogador acreditaria que nesta altura já poderia ter o assunto resolvido, que nesta altura já podia ter o seu futuro decidido e que já podia estar de férias de forma descansada. Até a participação que teve em podcasts internacionais deu muito a entender essa situação. E, portanto, o jogador está num ponto em que quer sair, se quisermos no olhar quase lateral, podemos apontar o facto dele ter tirado o Sporting na sua rede social como sendo jogador do Sporting e só está como atleta. É um sinal claro de que está insatisfeito com a situação e com toda a situação. Portanto, o jogador acredita que não está a ser respeitado o seu desejo, de que cumpriu, foi influente, marcou golos, deu o que deu ao Sporting e agora quero ir porque quero aproveitar, no fundo, este meu prime futebolístico para poder mostrar e ganhar outras coisas. E ele acredita piamente que é no Arsenal que isso pode acontecer. É o desejo principal de Víctor Gyökeres, é poder ser jogador do Arsenal, sentindo também que a aproximação dos Gunners é mais robusta nesta fase, seja para a proposta do Sporting, seja na proposta para ele, seja no lado competitivo de poder lutar por uma Premier League. E agora o que é que se prevê nos próximos dias para este desfecho? Ontem, supostamente, houve um avanço muito forte. As notícias, principalmente de Inglaterra, davam nota de que o empresário de Víctor Gyökeres já esteve reunido com os representantes do Arsenal e aquilo que se prevê nesta altura é haver uma proposta do Arsenal para contratar Víctor Gyökeres. E é algo que deve acontecer
nos próximos dias a chegar a Alvalade para que esta situação fique resolvida. Não é benéfica para ninguém, não é benéfica para o Sporting pela posição exposta deste braço de ferro negocial, não é benéfica para o jogador que é amado pelos sportinguistas e de repente está numa situação em que muita gente pode achar que ele já não quer jogar mais no Sporting, e esse não é o ponto de situação de todo. Eu acho mesmo que Gyökeres gosta muito do Sporting, mas sente que depois de ter cumprido aquilo que estava proposto, que merece ter outra oportunidade esportiva, e os próprios empresários também querem resolver esta situação para que a época desportiva comece de forma tranquila. Há outros assuntos naturalmente para resolver, e apesar de haver vários desejos, o Arsenal é quem se coloca para já como a grande hipótese. Eu recordo, tipo, uma semana antes de terminar o campeonato, falava-se de um acordo já pré-estabelecido, salários, quanto é que o Sporting ia receber, toda a imprensa britânica falou disso. A proposta acabou por nunca chegar, precisamente por acharem que os 60 milhões mais 10 eram suficientes. Nesta altura, eu acredito que a proposta vai rondar os 75 milhões e que deve chegar muito em breve. Não esquecendo que há outras equipas interessadas e que de repente se podem meter ao barulho. A Juventus à cabeça, que quer reformular o seu ataque, quer apresentar-se como uma força em Itália novamente, apresentando um nome forte. Gyökeres pode ser uma forte hipótese, mas a vontade do jogador nesta altura é jogar na Premier League, é jogar Champions League, é lutar por um título que a equipa do Arsenal quer muito tentar ganhar, e perceber que desportivamente falta um jogador daquele calibre na equipa de Mikel Arteta. E Gyökeres sente que pode ser essa peça. Portanto, eu acho que os próximos passos devem encaminhar-se para esse caminho e chegar ao Emirates. Para mais novidades sobre o mercado, não se esqueçam que há novos episódios do Mercado Flash todos os dias e live streams à sexta-feira às 9h30 da noite, e ainda hoje há novo episódio de Destino Saudade sobre a morte do futebol colombiano.